A religião, ela é uma das forças mais poderosas da história. A religião está presente na história humana desde que o homem começou. Não existe na Terra nenhum povo que não fosse religioso. E é por isso que a religião, hoje, ela é fonte de tanta exploração. Essa enciclopédia, ela vai nos dar uma visão geral das principais religiões do mundo. Uma coisa que, muitas vezes, as pessoas não sabem, e quem me escuta precisa saber. Não existem 50 mil religiões. Não existem 30 mil religiões. Existem apenas 12 religiões principais, conforme vocês vão aprender mais à frente. Então, a primeira coisa que você tem que aprender para ficar prático na sua vida é a diferença entre religião e denominação. Eu estou aí na página Introdução. Então, abra sua enciclopédia aí na Introdução. Eu não sei se é a mesma página da minha, porque a minha é a primeira versão. Na minha é página 7. Obrigado, Barão. Estou na introdução, ok? Então, a gente precisa entender a diferença entre a palavra religião, a diferença entre a palavra seita e a diferença entre a palavra denominação. São coisas completamente diferentes. A palavra seita, em português, ela passa a ter um sentido pejorativo. Então, nós dizemos, olha, o adventismo do sétimo dia é uma seita, e de fato o é. As testemunhas de Jeová é uma seita, e de fato o é. Agora, lá no passado, essa palavra não tinha o sentido que nós temos hoje. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 24, ali a Bíblia diz que os cristãos, eles eram vistos como uma seita dos judeus. Eram chamados a seita dos nazarenos. Esse sentido que nós temos hoje, de seita, ele é dado por Agostinho de Hipona. Qual era a ideia de Agostinho? A ideia de Agostinho é que qualquer grupo que não seguisse a Igreja Católica era uma seita. Essa era a ideia de Agostinho, tá? E é a ideia prevalecente hoje também na Igreja Católica. Qualquer grupo que não segue o catolicismo, para eles, é uma seita. Mas a palavra e a língua, ela é dinâmica. Na verdade, a palavra grega haireses, ali, que aparece na Bíblia, ela tem a ideia de divisão. Então, a palavra seita, ela tanto pode ser bem usada, quanto ela pode ser mal usada. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a igreja Elim de Hortolândia cresça a um nível que nós não conseguimos mais nos reunir todos ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer uma divisão na igreja. Essa é uma boa divisão ou é uma má divisão? É uma boa divisão. Então, nós podemos dizer que dentro da palavra haireses é uma seita. Ou seja, a igreja secundária que saiu, ela é uma seita no sentido de divisão. Mas, conforme eu disse, a palavra ela é dinâmica e ela vai se desenvolvendo.
De modo que Agostinho, ele cunha esse termo utilizando a palavra haireses, ou seita, ou secta, para aqueles que deixaram a Igreja Católica. Mas na Bíblia nós encontramos algumas palavras que podem nos ajudar. Eu vou pedir ao irmão Belo, que deu o microfone aí, ao pastor Felipe, e leia para mim 1 Coríntios 11, 19. Isso vai ser normal, viu, irmão? Tá? Vocês também vão participar junto com a gente. Leia para mim 1 Coríntios 11, 19. E quem quiser ler o próximo texto, levante a mão que a gente chama, senão eu peço para entregar o microfone direto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Som. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Percebeu? Até que haja entre vós heresias. Heresias aqui, no caso, a palavra é divisão, haireses. Se você pegar Bíblias mais modernas, você vai ver que está escrito exatamente isso. Divisão. Só que a Bíblia também usa essa mesma palavra para ensinamentos falsos. Vamos dar uma olhada? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Entrega aí o microfone para o pastor Roberto. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A irmã pode aproveitar e colocar para a gente aí na tela. 2 Pedro 2, 21. A palavra foi usada, então, como divisão, separação, tá? É importante que haja entre vós divisões, para que os sinceros se manifestem. Agora vejam em Pedro. 2 de Pedro 2, 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segunda de Pedro 2, 1. É 2, 1. Ah, 2, 1. 2, 1. Nossa. Assim como houve entre o povo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. perceberam? Ao passo que em 1 Coríntios 11, 19, a palavra é usada como divisão, Paulo diz, é até bom que haja divisão. E essas divisões estavam relacionadas a ensinamentos, mas é diretamente divisão. Paulo agora trata de heresias, Pedro agora trata de heresias como ensinamentos destrutivos. É por isso que é importante nós estudarmos aqui na escola bíblica as religiões, as seitas, para entender o que é heresia. O mundo religioso hoje está cheio de heresia. O professor Edson Dantas dos Reis cria duas definições novas no século 21 sobre seitas e sobre a visão etimológica de tais. A primeira está aí na página 8. Qualquer grupo dissidente de um sistema primário, mesmo que continue respeitando as ideias do grupo original, porém com a ruptura, aplica-se a palavra seita no sentido de uma divisão. Foi o que eu citei no começo. Se a igreja cresce a um determinado nível e nós dividimos, o pastor Felipe vai dirigir uma igreja, eu estou dirigindo outra, então houve uma divisão, houve uma ruptura, e essa ruptura pode ser considerada, do ponto de vista etimológico, como uma seita,
mas não no mau sentido. Ficou claro para vocês? É isto que acontece, por exemplo, em várias igrejas cristãs. Por que você tem a igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Ministério de Santo Amaro? Se você pegar todas elas, você vai ver que a doutrina é a mesma. Alguns usos e costumes diferem, mas a doutrina é a mesma. Por que houve, então, a separação? Muitas vezes por questões administrativas, muitas vezes por crescimento, né, dentro da igreja, e é por isso. Então, mas todas elas são seitas cristãs, vamos dizer assim, não é? Porque depois você vai aprender também sobre as seitas pseudo-cristãs. Tá legal? Então, se nós formos olhar de uma maneira geral, no bom sentido, qualquer grupo religioso é uma seita, é uma divisão de um outro grupo religioso. Ok? Então, esse é o primeiro. Agora, nós temos o sentido que é utilizado hoje pelos estudiosos dos fenômenos da religião. Qual é esse segundo sentido? Referindo-se no sentido religioso apresentado acima, e, portanto, o sentido que trataremos nesta obra, qualquer grupo que se forme a partir de outro grupo, desviando-se das doutrinas centrais do cristianismo. Então, é isso que nós vamos tratar. Então, olha a diferença entre as duas palavras. Vamos imaginar a mesma coisa. O pastor Felipe agora está com um grupo e ele começa a ensinar diferente do que ele aprendeu acerca da Bíblia. Ele começa a ensinar, por exemplo, que Jesus não é Deus. Aí ele começa a ensinar que Jesus morreu numa estaca, não morreu numa cruz. Aí ele começa a ensinar que 144 mil irão para o céu. Opa! Qualquer grupo que se forme a partir de outro, desviando-se das doutrinas centrais das Escrituras. Vocês entenderam até aqui por que hoje nós trabalhamos com a definição de Agostinho de Hipona? Na verdade, Agostinho dizia que era qualquer grupo que se desviasse da Igreja Católica. Mas não. Nós podemos dizer que uma seita, hoje, no século XXI, é qualquer grupo que se desvie dos ensinos ortodoxos das Escrituras, os ensinos primários dos apóstolos. Isso é uma seita. É por isso que o adventismo é uma seita, o espiritismo é uma seita, as testemunhas de Jeová é uma seita, Congregação Cristã do Brasil é uma seita, e outros grupos que tem por aí. Tá legal? E nós vamos tratar várias seitas neste grupo. Ficou claro? Pastor Felipe, tem um parágrafo escrito aí, ó. Visto desta forma, entendemos que não precisamos considerar as seitas como algo horripilante ou demoníaco. Embora existam seitas dessas características, temos grupos religiosos que pertencem ao cristianismo, porém com desvios doutrinários graves, sendo necessário a conversão do mesmo ou de seus membros para Jesus Cristo. Então você não pode discriminar, dizer, olha, aquela seita ali é coisa do diabo. Não. São grupos que se desviaram da fé. Cabe a nós ajudá-los a retornar à fé. Por exemplo, se as testemunhas de Jeová, com todos os problemas que eles têm, aceitassem a triunidade de Jesus Cristo, já começava a melhorar, estava voltando para o caminho ortodoxo. Aceitassem a crucificação de Jesus, que é importante. Aceitassem que Jesus ressuscitou em carne. Aceitassem que a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Já estariam voltando para o caminho do cristianismo. Entendeu?
Então, existem igrejas cristãs que se tornaram seitas. E existem seitas que se convergiram ao cristianismo. Tudo isso nós vamos aprender na enciclopédia e o meu tempo acabou. Nós queremos manter aqui 15 minutos. Eu vou dar aqui uma pergunta para o irmão Eduardo. Não. Pecado contra o Espírito Santo, o crente não peca. Não existe crente que peque contra o Espírito Santo. Então, aprendam isso também. Quando Jesus dirige a questão do pecado contra o Espírito Santo, Jesus dirige-se aos fariseus, que é a descrença no poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa ela não crê na operação do Espírito, não crê que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado e do juízo, então ele peca contra o Espírito Santo porque ele não dá oportunidade do Espírito Santo trabalhar no coração dele. Tá bom? Está encerrada a escola bíblica. Gostaram, irmãos? Amém. Esse é o modelo, todo domingo, todo mundo de Enciclopédia das Religiões na mão, tá? Não cobrem do pastor Felipe a minha oratória, porque cada um tem o seu jeito. Eu creio que ele vai fazer o melhor e vai crescer cada dia mais dentro dessa área de ensino. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então agora nós vamos trabalhar Romanos, capítulo 4, e depois que eu terminar Romanos 4, o Ministério de Louvor, essa também faz parte da liturgia, Ministério de Louvor com um louvor super agitado para encerrar a nossa reunião, tá? Antes da oração final.